Irmãos, quero ministrar a palavra do Senhor ao teu coração. E você que trouxe a tua Bíblia, abra a tua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Você não sabe onde está Tito, você sabe onde está Timóteo, depois de Timóteo. Você ajudou? Tito, capítulo 2. Eu quero ler com vocês o verso 11. E a palavra do Senhor diz assim: Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito, e traga, Senhor Jesus, aos nossos corações mais um ensinamento da tua palavra. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos, você pode se assentar. Nesses poucos anos que nós estamos convivendo juntos, na verdade vamos completar 2 anos juntos, vocês já perceberam que tem determinadas coisas que eu não faço. E não faço e explico por quê. Porque entendo que nós precisamos ensinar a igreja a caminhar de forma sóbria, de forma equilibrada, para que ela não venha a acreditar que suas obras é que produzem a bênção de Deus. A gente precisa trabalhar com calma, ensinar com calma, para que a igreja aprenda que é pela fé que nós somos salvos, que é pela fé que nós somos abençoados. E fé em quê? Fé em Jesus Cristo e em sua palavra. Muitas pessoas hoje estão acreditando que suas obras é que geram a bênção de Deus. E por isso nós temos visto muita gente fazendo loucuras em nome da fé. Isso é um grande perigo, porque quando nós abrimos esse precedente, então nós podemos facilmente ser manipulados religiosamente. E isso é uma preocupação que não parte do meu coração. À medida que eu estudo a palavra de Deus, à medida que eu medito naquilo que a palavra de Deus me ensina, eu vou percebendo que muitas pessoas ao longo da história sofreram por serem manipuladas. Muitas tiranias foram levantadas através da religião. Muitas pessoas se apropriaram da religião para poder tirar proveito de um povo inocente, de um povo ignorante. E quando nós falamos de um povo ignorante, não estamos falando de um povo ruim, estamos falando simplesmente de um povo que não aprendeu, de um povo que não desenvolveu conhecimento sobre as coisas. Quando nós olhamos para o passado, por exemplo, nós vemos que a igreja católica, muitas missas eram feitas no latim. E poucas pessoas conheciam, ou poucas pessoas entendiam o que se fazia, mas estavam ali religiosamente. E politicamente elas eram manipuladas, politicamente elas eram levadas de um lado para o outro. Essa semana nós estaremos comemorando 500 anos da Reforma Protestante. E um dos propósitos da Reforma Protestante era exatamente tirar o povo de toda a manipulação religiosa. Porque o povo da época acreditava que suas obras é que geravam salvação,
e que através das suas obras é que elas alcançavam perdão de pecados. Através das suas obras, elas achavam que elas encontravam a alegria e a paz, mas elas nunca conseguiam encontrar. Através da reforma protestante é que nós vemos a evolução da sociedade, porque aí nós podemos compreender o que é ensinamento público, por exemplo. Foi a reforma protestante que começou a fazer com que a sociedade entendesse a importância do ensino público, da medicina pública. E aí a sociedade cresceu, ela evoluiu, e basta a gente olhar para os países de primeiro mundo. Muitos dos países de primeiro mundo, eles começaram a se desenvolver como nação a partir da reforma protestante. Então, quando nós entendemos que Martinho Lutero tinha uma preocupação, fazer com que a igreja entendesse que é pela fé, pela palavra, somente Cristo, só a Deus damos glória, somente a Cristo, a gente começa a compreender um universo totalmente diferente. Olha, não são minhas obras, não são as coisas que eu pago, não são os meus sacrifícios que geram bênção de Deus, é a minha fé, é a minha obediência à palavra, é a minha adoração somente a Cristo Jesus, é a minha obediência a Ele e a minha adoração somente a Deus. A glória é do Senhor, tudo que eu tenho, tudo que faço, a glória é do Senhor. Quando nós começamos a entender isso, a gente começa a partir para uma grande transformação social, intelectual, espiritual. Por isso, quanto mais estudo, quanto mais me aprofundo no meu conhecimento, mais entendo que o que nós estamos acostumados a ver, aonde nós vemos pessoas fazendo tantos sacrifícios para alcançar uma bênção, isso não é bíblico, muito menos agrada a Deus, porque isso é que fez com que a igreja perdesse a sua característica, e fez com que os homens começassem a achar que eles é que têm o poder de transformar as coisas, e passaram a não acreditar mais no poder que Deus tem em sua graça, de nos abençoar. Por isso hoje eu quero falar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas estão se lembrando do dia 31 de outubro como o dia de Halloween, o dia das bruxas, mas eu quero dizer que dia 31 é o dia da reforma protestante. Eu tenho esse direito de dizer, este dia se comemora o dia da reforma protestante, e é essa bandeira que eu levanto. É triste quando nós vemos pessoas que se dizem cristãs, em vez de levantar bandeiras onde o evangelho do Senhor é propagado e a verdade é propagada, elas preferem se vestir de bruxinhas, elas preferem se pintar de monstrinhos, propagando uma cultura maligna, diabólica, em vez de propagar o evangelho genuíno, que é transformador e abençoador. Eu não me canso de falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela é a luz para o meu caminho. Ela é a garantia da felicidade da minha família. Ela é a garantia da minha felicidade. Então eu não troco, eu não negocio. E muitas vezes, mal interpretado, as pessoas falam assim, o pastor é muito religioso. Na verdade, eu não sou religioso, eu sou zeloso. Tem uma coisa diferente aí. Porque se é para eu levantar memoriais, então que eu levante o memorial do Evangelho de Jesus, e não memoriais culturais de rituais malignos, que destroem a sociedade, que corrompem os bons costumes. Está entendendo? A gente acha que essas coisas são hoje, elas acontecem nos dias de hoje. E eu quero te ensinar algo importante nessa noite. Quero fazer você refletir que essas coisas não acontecem hoje, elas sempre aconteceram. E quando Paulo escreve essa carta a Tito, ele está escrevendo de forma pessoal, mas que serve para nós. Que serve para nós aplicarmos nos nossos dias hoje. Para que a gente possa tomar cuidado com o que está entrando dentro do nosso coração.
Como eu falei semana passada, muitos acreditam que o homem é aquilo que ele pensa. Só que se ele pensa errado, ele vai ser algo totalmente diferente daquilo que o Senhor quer que ele seja. Palestras motivacionais, palestras que são trazidas para que as pessoas possam ser bons empresários, elas sempre estão gerando no coração deles esse pensamento: você é o que você pensa. E muitos pastores trouxeram isso para dentro das igrejas, líderes trouxeram isso para dentro das suas igrejas, para dizer ao povo: olha, você é o que você pensa, então diga aí ao seu irmão, você é um vencedor. E ele fica: você é um vencedor. Ah, mas ele não entendeu, sacode ele, diga: ei, você é um vencedor. Ô irmão, você não me vê fazendo isso, que eu acho isso horroroso. Porque acredito que estou falando com pessoas inteligentes e não com crianças. Entendo que você precisa ter paz para ouvir a palavra de Deus. E se eu ficar aqui o tempo todo cutucando você, talvez te irrite em vez de te abençoar. Por isso acredito que você é uma pessoa inteligente. E eu falo, e o Espírito de Deus está aqui para te convencer daquilo que se fala. Então eu não preciso ficar provocando você a fazer isso. Pelo contrário, você pode ficar quietinho, ouvindo a palavra de Deus, trazendo para o teu coração conforme a tua necessidade. Então você não precisa ficar ouvindo: ei, diga isso, ou faça aquilo, você é isso. Porque na verdade, irmãos, se você estiver sendo induzido a pensar errado, você vai agir de forma errada. Se eu disser para um homem adúltero: você é um homem de Deus, é uma mentira, ele é adúltero. Se eu falar para uma mulher que é adúltera: você é adúltera, não, você é uma mulher de Deus, não, estou mentindo. Então eu tenho que falar para ela: então corrige o teu pecado, para que aí você seja uma mulher de Deus. Você é desonesto, eu não posso dizer para uma pessoa que é desonesta, uma pessoa que é agressiva, uma pessoa que é irada, uma pessoa que tem manifestações comportamentais abomináveis a Deus, que ela é de Deus. Eu não posso ficar dizendo assim: olha, diga aí para o seu irmão, Deus vai abrir portas para você, sendo que você é totalmente infiel às coisas de Deus. Então eu vou fazer uma pessoa acreditar que ela é uma coisa que ela não é. Primeiro ela precisa parar, pensar, se arrepender dos seus pecados, para que aí, como uma mulher e um homem justo de Deus, ela possa estar privilegiada das promessas de Deus e dos direitos que a palavra de Deus estabelece a ela. Vocês entendem? Então eu prefiro falar a vocês a verdade do que propriamente manipular vocês, fazendo com que vocês acreditem que vocês vão ter algo, que o comportamento de vocês, na verdade, mais leva vocês para longe disso do que para perto disso. Tito era um homem de Deus, ele era bispo da ilha de Creta. E Creta era um lugar muito rico, porque era conhecido como um lugar que produzia joias, pedras preciosas. Então eu pergunto para vocês, todas as pessoas que conhecem lugares riquíssimos, todo mundo quer ir para lá, não é verdade? Se eu disser para você assim: você gostaria de ir para a Mongólia? Passar um final de semana lá na Etiópia? Você ia dizer assim: que é isso, pastor? Prefiro ir para Dubai, prefiro ir para a Espanha, para a Inglaterra, eu prefiro, não é verdade? Por quê? Porque todo mundo quer ir para lugares bem-sucedidos, lugares que vão nos impressionar positivamente. Ninguém quer ir para lugares de guerra. Falar para você assim: vamos fazer um turismo na Síria. O que vocês acham da gente passar um final de semana no Iraque? Você vai dizer assim: pelo amor de Deus, pastor, está amarrado. Por quê? Porque na verdade nós queremos ir para lugares luxuosos, queremos estar em bons hotéis, queremos comer boas comidas. Ninguém que vai para Dubai não vai embora de lá sem bater uma fotinha e depois colocar no seu Facebook, na sua página de relacionamento, onde eu estou, onde eu fui, ou o que eu fiz. Não é verdade? Creta era mais ou menos assim. Todo mundo queria ir para lá porque era um lugar rico.
E como um lugar bem-sucedido todo mundo tem interesse de ir, assim também os religiosos que manipulavam a fé das pessoas também tinham interesse de ir para lá. E Paulo, sabendo que um homem chamado Apolo ia para Creta, e como naquela época a igreja, ela se reunia em casas, ele sabia que um ensinamento errado em uma casa contaminava toda uma família. E toda uma família contaminava toda uma outra família, e assim o ensinamento errado se propagava com muita força. Então Paulo se preocupa com isso e escreve essa carta para Tito, fazendo com que Tito ouvisse recomendações. Olha, prepara a igreja para a sã doutrina, prepara a igreja para um comportamento cristão, prepara a igreja para um pensamento são. Por quê? Porque esses homens vão chegar aí e vão querer deturpar o evangelho, e eles vão querer usar esse povo por causa da riqueza deles, fazendo com que eles acreditem que suas obras é que vai produzir a bênção do Senhor. Mais ou menos, trocando em miúdos, eles vão lá para dizer: faça a campanha da porta aberta, do céu está descendo sobre a tua cabeça. O sabonetinho da salvação, cajadinho da abertura do céu, e aí vai. Paulo está preocupado, porque o povo, é mais difícil acreditar que pela fé ela conquista alguma coisa, que pela obediência ao evangelho ela conquista alguma coisa, do que acreditar que pelas suas obras ela consegue. Nós somos facilmente manipulados porque a gente acredita que nossas obras é que fazem a gente ser abençoado. É mais ou menos assim: vamos dar cesta básica, porque Deus vai nos abençoar. Olha, Deus, estou dando comida para mendigo. Olha, Deus, estou tirando os pobres da miséria. Olha, Deus, a gente acredita nas nossas obras. Uma pessoa bate na porta do teu carro e diz assim: por favor, tio, me dê um dinheirinho aí. Você dá o dinheirinho ali e teu coração fica em paz, você fica feliz porque você fez uma boa ação. Mas você olha para Deus e pensa assim: olha, Deus, olha como eu fiz a minha boa ação. É muito mais fácil para nós acreditar que isso gera a bênção de Deus. Olha, eu vou dar o meu dízimo para que se multiplique 100 por 1. É muito mais fácil acreditar que a minha oferta faz com que o céu se abra. É muito mais fácil acreditar nisso do que acreditar que o meu amor a Deus é suficiente para que Deus continue me abençoando, que a obediência à sua palavra é suficiente para que eu cresça, para que eu desenvolva, para que minha família seja abençoada. Vocês entendem? Por isso vivemos uma realidade tão distorcida do verdadeiro evangelho, porque as pessoas acreditam que as suas obras é que produzem o milagre. Por isso nós vemos pessoas dando tantas coisas na igreja, por isso a gente vê as pessoas fazendo tantos sacrifícios na igreja. Elas só precisavam obedecer a palavra e crer na palavra, seria suficiente para elas serem abençoadas, e isso manifestaria a bênção do Senhor. Irmãos, somos abençoados pela graça. Só a fé, somente a graça, somente a palavra, somente Cristo. A Deus todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Só isso que nós precisamos. Martinho Lutero era um homem que ele tinha por costume ficar pedindo perdão dos seus pecados, mas isso deixava ele perturbado, porque ele não conseguia parar de pecar. Então ele saía dos confessionários e achava que ele tinha que voltar lá de novo, porque ele esqueceu de falar. E aí eles ficavam ali, vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, e nunca tinha paz. Até que quando ele começou a meditar na palavra de Deus, e ele viu que é a fé que perdoa o pecado, e não suas penitências, ele começou a ver um outro evangelho. E ali ele começou a escrever suas teses, porque muitas pessoas estavam comprando indulgências, muitas pessoas estavam pagando a salvação dos seus filhos, dos seus pais. As pessoas estavam dando o seu dinheiro para que mortos pudessem alcançar salvação. Eles estavam fazendo de tudo para que alguma coisa acontecesse.
Assim como nós vemos hoje em muita igreja protestante, agindo dessa forma, comprando bênção, comprando porta aberta, comprando bênção de Deus. Paulo tinha essa preocupação. Paulo tinha essa preocupação e por isso ele escreve essa carta para Tito. Quando nós lemos aqui, olha, irmãos, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, graça, favor de Deus. Foi o favor de Deus que nos trouxe salvação, e não nossas obras, foi a salvação. E ele diz assim: e essa graça nos ensina a abandonar a impiedade. Olha, irmãos, virtude é excelência moral, piedade é amor às coisas religiosas. Abandonar a impiedade é você começar a ser piedoso, amar as coisas religiosas. A graça de Deus nos ensina a deixarmos de sermos impiedosos. Você sabe o que isso significa na prática? Quando você dizima porque a graça de Deus te ensina que o Senhor tem cuidado de você, que o Senhor tem cuidado da tua família, que o Senhor tem abençoado e prosperado a tua vida. Você se constrange porque você vê Deus abençoando você de tal maneira que você deixa de ser impiedoso e passa a amar as coisas de Deus e as coisas que Deus coloca às suas mãos. Isso quer dizer o quê? Que quando você dizima, você está deixando de ser impiedoso. Só que é interessante que muitas pessoas acreditam nas obras e não na transformação do seu conhecimento, do seu pensamento. Então, o que acontece na igreja? Eu só dou se for abençoado. Eu só faço se Deus multiplicar. Não porque foi ensinado e entendido que Deus me abençoou, que o amor de Deus se manifestou. E porque a graça do Senhor se manifestou, eu deixei de olhar as coisas de Deus de um jeito para olhar de outro jeito. Então eu passo a amar a igreja, eu passo a amar as coisas de Deus, eu passo a investir nas coisas de Deus voluntariamente. Por quê? Porque eu entendi o poder da graça. É por isso que eu dizimo, é por isso que eu oferto. Por quê? Porque deixei de ser impiedoso para viver a piedade. Se você não entende a graça de Deus, é em vão você dizimar, é em vão você ofertar, é em vão você servir na igreja, é em vão você fazer qualquer coisa em nome do Senhor, se você não entende que a graça do Senhor é que te abençoa. Por isso, quando nós manifestamos isso, nós manifestamos com alegria. Por quê? Porque eu entendo o favor de Deus, gente. Eu entendo o favor de Deus. Então, irmãos, tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu não estou dizimando porque eu não estou recebendo. Ô irmãos, será que em 5 meses ninguém te deu R$10? Ah, recebi, pastor. Então por que você não deu R$1? Porque você não entendeu o favor de Deus. Porque se você entendesse que aqueles R$10 foi Deus que te deu, você manifestava a sua piedade. Deus não está interessado no teu salário, Deus está interessado na sua motivação e na sua gratidão. Tem irmãos que recebem R$20, está aqui R$20, Deus só está esperando ver se você manifesta a sua piedade. Eu reconheço que foi Deus que me deu R$20, eu estou dando R$2 de dízimo. Deus me deu R$100, eu estou aqui manifestando a minha gratidão sobre os R$100. Estou recebendo R$1.000, estou manifestando sobre os R$1.000. Eu estou recebendo 10 mil, estou manifestando sobre os 10 mil. É a tua gratidão, é a piedade, é o teu reconhecimento sobre aquilo que Deus está fazendo. Enquanto religiosamente as pessoas estão sendo manipuladas, o Evangelho só quer que a gente entenda que quando nós entendemos a graça nos ensina a deixarmos de ser impiedosos e passamos a amar as coisas de Deus.
Por isso você não me vê aqui fazendo propósito de dinheiro, não, irmãos. Por isso você não fica aqui vendo fazer uma mensagem específica na hora da oferta. Por isso que você não vê aqui eu falando sobre isso para você ofertar, fazendo campanha, fazendo livro, fazendo boleto. Por quê? Porque a tua piedade precisa se manifestar mediante a graça percebida por você. É você que reconhece o que Deus faz, irmãos. E se você não reconhece, eu não vou forçar você, porque daí você não vai ser abençoado, porque você ainda não entendeu esse princípio. Você sabe, irmãos, essa igreja, por exemplo, este mês ela está sendo sustentada por 32 pessoas. Somente 32 pessoas entenderam a graça de Deus e dizimaram. Graças a Deus pagamos todas as contas. Graças a Deus o Senhor nos abençoa. Mas quantas pessoas deixaram de entender a graça? Será que das 140 pessoas que frequentam, 130 pessoas que frequentam, só 32 pessoas entenderam a piedade? Está entendendo isso? Mas se eu falasse aqui para vocês, olha, Deus vai te dar um emprego maior, melhor, Deus vai dobrar o teu salário, tuas vendas, teus negócios, se você fizer uma oferta de sacrifício. Faça aqui uma oferta de 2.000, de 3.000, de 4.000, e você vai ver se as portas do céu não vai se abrir. Muitos dariam, porque eles acreditam na oferta de sacrifício, obras, e não graça. Obras, não graça. Por isso, eu faço o trabalho que o Senhor me confiou. Eu poderia de repente ir para uma televisão, mas eu só vou para a televisão se a graça do Senhor se manifestar sobre as pessoas e elas entenderem. E aí elas entendendo, elas manifestarão a sua piedade. E eu pegarei aquele dinheiro e vou investir na obra do Senhor de acordo com a necessidade. Do contrário, irmãos, eu não vou ficar aqui para rádio e televisão forçando ninguém a pagar nada. Porque o amor pelas coisas de Deus manifesta em você, dentro de você, através do convencimento do Espírito Santo de Deus, e não o meu poder de persuadir você. Paulo escreve essa carta, e ele traz algumas recomendações. Ele fala assim, olha, Tito, se preocupe com as lideranças que serão formadas. Ele chama atenção porque isso é muito importante. Ele fala assim no versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabeleces presbíteros como já te mandei. E ele começa a dizer assim, aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É necessário que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso. Ele precisa amar as coisas de Deus. Ele diz, temperante. Deve reter firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha, ele começa chamando a atenção, olha, Tito, a igreja precisa de bons líderes, a igreja precisa de homens sóbrios, a igreja precisa de homens que preguem a sã doutrina. Por quê? Porque se vierem esses gananciosos, eles vão deturpar todo o ensinamento, eles vão manipular esse povo, e esse povo que é rico, eles vão começar a achar que as suas obras é que vão gerar bênção. Então coloque líderes responsáveis. Ele chama atenção e começa a dizer também, e fale aos velhos e velhas. Olha o que ele fala aqui, irmãos, no capítulo 2, versículo 2 a 5, ele diz assim, exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantes, sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras
do bem. Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar seus maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ele começa a chamar a atenção da igreja inteira. Ensina a igreja toda, começa pelos líderes, chama os mais velhos e começa a mostrar para ele qual é a postura, qual é o comportamento. Por quê? Porque uma igreja precisa ter a consciência da sã doutrina, para que ela não possa deturpar a sã doutrina, para que ela não traga a palavra de Deus a proveito pessoal e próprio. Ele continua chamando a atenção, exorta semelhantemente os jovens, a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra integridade, reverência, linguagem sã e irrepreensível, para com que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que se dizer de nós. A gente fica vendo que a mudança de comportamento é fundamental para um bom testemunho, irmãos. E não é o comportamento de um, é o comportamento de todos. É o comportamento dos velhos, o comportamento das velhas, comportamento dos jovens. E ele continua falando, muda também o comportamento dos servos, no versículo 9, exorta os servos a que sejam obedientes a seus senhores, sendo-lhes agradáveis em tudo, não os contradizendo, não furtando, antes mostrando perfeita lealdade, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Senhor. Ô irmão, vamos ficar falando mal do patrão aí? Vamos nos juntar com os nossos amigos de trabalho para ficar difamando a empresa, difamando o chefe, difamando todo mundo? Olha o que Paulo está dizendo para Tito. Fala para eles que esse é o comportamento. O Senhor precisa ser visto através do nosso comportamento. Você vai ver que ele ainda fala sobre governos. Naquela época não havia república, irmãos, era monarquia. Então não era o povo que escolhia quem governava. Eles estavam debaixo de um governo. Então não adiantava ficar reclamando do imperador, não adiantava nada ficar reclamando do rei. Eles tinham que orar pelos reis. Eles tinham que orar pelos seus líderes. Eles tinham que trabalhar, agir de forma diferente. Era assim que o evangelho se manifestava. Quando ele chama a atenção dos líderes, ele está falando assim, olha, é importante que ele seja bom em casa, porque é dentro de casa que manifesta o nosso cristianismo, irmão. É dentro de casa. É o teu comportamento com o teu pai, com a tua mãe, com os teus filhos, com os seus irmãos. É lá que se manifesta o verdadeiro cristianismo, não é aqui na igreja, não. Por isso, quando ele fala assim, olha, a igreja precisa entender isso, porque é a palavra que vai produzir isso nela. Porque no versículo 8 do capítulo 3 ele diz, fiel é a palavra. Fiel é a palavra. Não está dizendo que fiel é o apóstolo Paulo. Fiel é o bispo Tito. Fiel é o bispo Timóteo. Não, fiel é a palavra. Isso quer dizer o quê? Que somente a palavra tem valor. A gente fica se apegando a homens, a gente fica valorizando homens. Paulo está dizendo a Tito, fiel é a palavra. Se tem alguma coisa para você acreditar e que você não vai se decepcionar, é a palavra. É aquela que vai falar e que vai ser, e é assim que é. O homem é mentiroso, Deus é verdadeiro. E quando ele manifesta isso, irmãos, ele está mostrando de verdade o que é que vai nos sustentar nos dias ruins e difíceis. Eu estava ouvindo uma história de uma senhora na Califórnia, que durante um terremoto muito grande, ela dentro da casa dela, na cadeira de balanço dela, ela ficava cantando. Ô irmão, quem que fica cantando em meio a um terremoto, dentro do quarto? As pessoas diziam assim, enquanto todo mundo saía para fora correndo, apavorada do terremoto, a mulher ficava cantando dentro de casa, na sua cadeira de balanço. E aí depois que passou tudo aquilo, foi perguntado para ela, por que a senhora ficou cantando? Ela falou,
É simples, porque se Deus é poderoso para fazer sacudir o mundo inteiro, Ele é poderoso para me segurar firme e constante onde eu estou. E aí nem percebi o que estava acontecendo. Por quê? Porque eu só pensei nisso. O Senhor é poderoso para me sustentar firme em meio a tanta tumulto. Irmãos, se você crer somente na palavra, você não vai se preocupar com atitudes de homens. Você não vai se preocupar com o que a Bolsa de Valores está dizendo. Você não vai se preocupar com que governante nós temos. Você não vai se preocupar se o problema é do prefeito, do governador, do presidente. Você não vai se preocupar se vai ter guerra, se não vai ter guerra. Simplesmente você só vai confiar na palavra. É isso que te sustenta. É isso que te fortalece. É isso que te traz estabilidade. É isso que acalma o teu coração e te traz tranquilidade no meio das dificuldades. Se você acredita que as suas obras é que produz a tua salvação, que as tuas obras é que produz a tua bênção, então nos dias difíceis, quando você não tiver o que se apegar, você vai ficar apavorado. Quando você estiver desempregado, quando você estiver doente, você precisa confiar na palavra. Porque talvez você não tenha médicos para confiar. Talvez você não tenha como confiar em remédios. Talvez você não tenha como confiar no convênio médico. Você vai ter que confiar no Senhor. E aí você vai ficar totalmente dependente do Senhor. E quando acabar, você vai dizer: poxa, Deus cuidou de mim. Assim também, quando você acredita que é o teu emprego que gera prosperidade, que é a tua capacidade técnica de produzir que gera prosperidade. Aí quando você perde, e aí quando você fica dependente dos outros, é que você percebe que quem sustenta você é o Senhor. Hoje, o Espírito de Deus manda eu trazer essa mensagem ao teu coração. Porque a igreja do Pari não vai ser manipulada. A igreja do Pari vai aprender a sã doutrina, não para ficar crendo na minha fé. Você não vai ficar orando por causa da minha fé, não, irmão. Você vai orar pela sua fé. O milagre que você vai buscar, se você não crê no milagre por causa de tantas coisas, então eu vou no Deus do pastor Marlon. Não, você vai no seu Deus. É no seu Deus que você vai confiar. É na palavra do seu Deus que você vai se apegar, e não na minha palavra. E não no meu comportamento. E não na minha atitude. É na palavra. E quando as pessoas quiserem te manipular, e quando as pessoas começarem a falar para você que as suas obras é que vão gerar a bênção de Deus, você vai ter a sã doutrina dentro de você, e você vai só crer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o Senhor está por mim, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor vai abrir uma porta, eu sei que o Senhor vai me dar paciência, eu sei que o Senhor vai me dar capacidade de suportar. Você vai manifestar a sua fé. E quando você precisar ser renovado, você vai buscar a Deus, e o Deus que renova a força, Ele vai te atender. Mas é o seu Deus, o Senhor, o seu Deus. E aí você vai encontrar a graça de Deus, e você vai perceber que você maldizia, que você murmurava, e que você não fez nada para ser abençoado, mas a graça de Deus se manifestou, e você foi abençoado. Você foi perdoado dos seus pecados, a misericórdia do Senhor veio sobre você, e não foi suas obras que fizeram isso, irmãos. Paulo estava trazendo esse ensinamento para Tito, para que Tito e toda a igreja primitiva não fosse manipulada, porque pessoas viriam lá para se aproveitar da riqueza que eles tinham, para manipular a fé deles. Você pode dizer assim: pastor, mas eu não tenho riqueza mesmo. Eles podem até tentar, mas eu não tenho riqueza. A maior riqueza que nós temos é a nossa fé, irmãos. E se o homem roubar a tua fé, ele rouba os teus sonhos, ele rouba a tua esperança, ele rouba a tua confiança. Por isso, não é o dinheiro que as pessoas entregam que está sendo roubado. Não é o patrimônio trazido nas igrejas que estão sendo roubado. O que está sendo roubado é a fé. Porque essas pessoas vão dizer assim: eu dei o meu carro e Deus não fez. Eu dei a minha casa e Deus não fez. Eu dei todo o dinheiro que eu tinha no meu saldo bancário e Deus não fez. E aí, qual é o prejuízo? O prejuízo é que você não acredita mais que Deus pode fazer alguma coisa por você. O que foi te roubado? A tua fé, a tua confiança.
O dinheiro, irmãos, dinheiro some. O que eles roubam é a tua fé. Quando você se escandaliza, você está se escandalizando com Deus, não com o homem. Por quê? Porque nós somos roubados na nossa fé. Eu quero que vocês entendam isso. Como já falei para vocês, independente do que possa acontecer comigo, do que os homens possam fazer comigo, em nenhum momento eu atribuo isso a Deus, porque não é o Senhor que faz isso, são os homens. E os homens eu posso até não ter fé neles, mas a palavra é fiel, e nela eu posso confiar. Hoje, eu não estou aqui para falar mal deste ou daquele, não estou aqui para ficar julgando denominações, igrejas e homens, eu estou aqui para ensinar o povo que Deus me confiou. Essa é a responsabilidade que eu tenho. Você não vai ficar me vendo dando nomes e nem apontando, porque eu não faço isso, eu acho horroroso isso. Mas eu tenho a obrigação de ensinar, e ensinar é expor o erro, eu exponho o erro. Se ensinar é pegar tudo que está sendo feito de errado e colocar à luz da palavra de Deus, eu faço porque eu não negocio a palavra. E não faço a média com os homens. A palavra, somente a palavra. Somente a palavra. Só Jesus Cristo é o Senhor. Somente a Deus a glória. Só a fé. Só a graça. É para isso que nós estamos aqui. Para que a palavra de Deus entre em nós e nos ensine a nos livrarmos, a abandonarmos a impiedade e as paixões mundanas. É a graça de Deus. Se você não entende a graça, você não entende nada. Se você não entende que a graça que te cura, a graça que te liberta, que a graça que te perdoa, que a graça que te salvou, que a graça que protege tua casa, que a graça que te dá um emprego, que a graça que traz a remuneração, que a graça que abre portas, então você não entendeu nada. E aí você vai ficar assim: não vou ficar dando dinheiro para pastor. Irmão, você não precisa dar dinheiro para mim não, porque se nós conseguimos fazer a obra do Senhor com 32 pessoas, isso é para mostrar para você que não são os homens que sustentam a igreja, é o Senhor. Se o Senhor não quer que essa porta fique aberta, Ele fecha. Mas se Ele quiser que essa porta fique aberta, Ele traz pessoas de fora que sustentam este lugar, assim como sustenta Guarulhos e sustenta qualquer lugar. E eu fico muito tranquilo com isso, irmãos, muito tranquilo. Por quê? Porque a minha obrigação é somente pregar a palavra. E se eu estiver no centro da vontade de Deus, e Deus me quiser aqui ainda, Ele vai sustentar este lugar, e vai sustentar até o dia que Ele quiser. Se amanhã tivermos uma guerra civil, e for proibido pregar o Evangelho, nós vamos pregar o Evangelho em outros lugares. Porque quis Deus assim, então será. Mas se Deus quiser colocar uma legião de anjos na porta, e homens querendo entrar aqui para nos matar, para destruir, eles vão ter que passar pelos anjos, porque a palavra do Senhor diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a tua bênção depende da transformação do teu entendimento, porque se você transformou a sua impiedade, se o Senhor transformou a sua falta de amor pelas coisas de Deus e que transformou em amor pelas coisas de Deus, você manifesta isso tranquilamente, irmãos. Seja com serviço, seja com dedicação, seja com dízimo, seja com oferta, seja lá de que forma for. Mas isso é bom para você. Por isso nós manifestamos a nossa gratidão com alegria. Por quê? Porque a graça já nos ensinou. Quando eu olho para minha família, quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para minha filha, eu vejo a graça de Deus. Quando eu olho para minha vida, eu vejo a graça de Deus. Quando eu vejo o que Deus fez nesses 2 anos que eu estou aqui, vamos fazer 2 anos, eu vejo a graça de Deus.
Não tem estratégia humana aqui, irmão. Não tem visão de pastor aqui. Não tem a palavra de Deus sendo ministrada todas as semanas. Ensinamentos da palavra sendo ensinados toda semana. E é isso que manifesta o poder, a glória, a unção que tem sido derramada sobre este lugar. A bênção que vem sobre você, o entendimento que Deus está trazendo à tua cabeça, te liberta, irmãos, de tudo quanto é sacrifício religioso. E aí não é o sabonetinho que você vai passar, e nem a fichinha que você vai pendurar na tua casa que te abençoa, é a graça de Deus que te abençoa. É o poder do Espírito de Deus sendo liberado sobre nós que nos abençoa. Igreja do Pari, o Senhor quer que você conheça a sã doutrina, para que você possa conhecer os planos e os propósitos do Senhor. Amém? Palavra do Senhor para você. Você pode fechar os teus olhos?